Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por mais um dia. Por quanto nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Com quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Tem nos despertou, tem nos guardou durante a noite e continua, Senhor, derramando as suas bênçãos sobre a nossa vida. Obrigada pela saúde, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, em podermos estar aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, para ver que o Senhor falou o coração da minha irmã, da Maí, que o Senhor use os seus lábios, Pai, para falar não aquilo que ela quer, mas aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos ensinado grandes coisas aqui nessa sala. O Senhor continue abençoando essa família, a direção da pastora Mônica, que ela sempre está na frente. Abençoa a vida dela, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua casa, a sua família, tudo que pertence a ela. E a todos que estão aqui, que estejamos com o ouvido, Senhor, inclinado a aprender mais da tua palavra e saber, Senhor, que tudo o que ela vai falar é aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, é o que a tua palavra diz. Por isso nós já te louvamos e já te agradecemos. E aonde essa mensagem chegar, seja, Senhor, renovo, seja refrigério, Senhor, para a vida daquele que vai ouvir. Que o Senhor continue abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma quarta estratégia que o Senhor dá o privilégio de estarmos aqui. E se eu não falei para minha irmã Maí ainda no dia de hoje, eu quero falar. Eu amo ouvir você. Então vem para cá, permita que seja um canal do Fluido Seu, porque queremos te ouvir. Vem para cá, Maí, salve. Bom dia, graça e paz. Vão ter que me ouvir aqui, hein? Eu vou correr para ver se eu consigo fazer. É tudo que tem que ser falado. Embora eu sei que o senhor está na frente e ele que vai falar. Para quem não me conhece, que vai ver daqui a um tempo, né? De repente, né, por causa da minha, né, ó, do meu uniforme, né? Talvez vocês nunca vão conseguir discernir qual vídeo que é, mas vão ter que olhar a data, 9 de abril, né? Semana do nosso aniversário, pastora Mônica. E eu sou daqui de Valinhos, meu nome é Amair, e estou aqui fazendo a quarta estratégia para mostrar o que Deus tem falado comigo. Mas faço parte da sala do transbordo. Vem estudar conosco, porque hoje o que eu vou falar é do livro de Esther, que nós estamos estudando. Se de repente chamar a atenção, vem estudar, porque tem falado grandes coisas o Senhor, né, através desse estudo. No livro de Esther, no capítulo 1 e 2, eu vi que o que me chamou a atenção até na segunda-feira foi muito falado sobre o tempo, né? E aí, estudando, eu vou buscar uma coisa, outra. Eu vi que a primeira palavra aqui no capítulo 1 fala, foi no tempo. Falando em tempo, hoje o tempo está nublado. Mas aqui foi o tempo, foi uma época. Tem o tempo de espera, tem o tempo de clima, tem o tempo de processo, tem o tempo de época, né? Como é aqui, que foi naquele tempo, né? Ou no tempo que o Senhor tinha que fazer algo. Então, eu vou falar muitas coisas, mas o foco aqui é o tempo, né? Então, assim, para quem não conhece, foi no tempo que o rei Xerxes, ele era o rei da Pérsia, ele fez um banquete, eu vou resumir aqui. Ele fez um banquete, né, assim, maravilhoso, né, com muito vinho, uma festa de uma semana, e ele tinha uma rainha, mandou chamar a rainha, e a rainha se negou a vir. Ele ficou bravo, e com os conselheiros, eles resolveram assinar um decreto, que ele assinasse um decreto dela nunca mais aparecer, para isso não ser uma desonra para os maridos. Mas depois, com o tempo, passado o tempo, no capítulo 2, ele, né, aí vai falar que Esther é feito rainha. Aí eu já vou ler aqui. Mais tarde, a raiva do rei passou da rainha Vasti. E ele se sentiu só. E um dos seus servidores íntimos aconselhou para que os seus funcionários fossem buscar as mais lindas virgens do reino. E no meio delas veio Esther. O eunuco responsável pelo harém real cuidaria delas e faria com que recebessem um tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia.
Isso aqui é até o versículo 4 do capítulo 2. Ok, já poderia vir falando aqui outras coisas. Mas aí, lá no versículo 9, na parte B aqui, fala que, que quem cuidava das meninas, ele se simpatizou com a Esther e começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Mas depois, no 12, eles voltam a frisar. O tratamento de beleza das moças durava um ano. Durante 6 meses, eram usados perfumes de mirra e, no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. O que me chamou a atenção aqui foi um ano de tratamento, 6 meses, com mirra. E, né, como eu trabalho no salão, a gente sabe que as pessoas chegam lá e falam assim, ah, meu cabelo não está legal. Né, você tem um shampoo aí? Não, não é shampoo. Se o seu cabelo está legal e ele não está com processo químico de maltratados, provavelmente isso aí é dentro de você que está. Né? Você precisa ir no médico, ver, né, assim, como é que está seu ciclo, porque pode ser um desarranjo hormonal, ou má alimentação, uma falta de vitamina. Aí a pessoa toma, né, normalmente, uma vitamina indicado por um médico, porque já aconteceu isso comigo, não pelo cabelo, mas pela unha, e ele dá por 3 meses, deu o resultado, segue mais 3 meses, 6 meses. Aí eu lembrei, falei, 6 meses de tratamento com mirra, porque normalmente as células do nosso corpo, elas são todas mudadas em 6 meses. Aí eu falei, deixa eu ver se eu não estou, né, assim, enganada. Vou no Dr. Google. Por quê? Né, se você tiver uma micose na unha, né, a pastora Mônica vai saber, já trabalhou com isso. E ela, né, assim, acertar mesmo o tratamento, para a unha ficar completa, o tratamento dela é 6 meses. Né? Ah, mas eu vou perder a unha. Vai cuidando. 6 meses ela já está, né, curtinha, mas ela já está inteira coladinha ali. Aí eu fui buscar, né? E aí eu, né, assim, o que eu assim, encontrei? Como funciona a renovação celular? Ela é um processo contínuo que substitui células velhas por novas, ok? Aí, essa taxa de renovação varia de acordo com o tipo de célula. As células intestinais, elas se duplicam em cerca de 12 horas. As células do fígado levam um ano. Mas, assim, esse processo de renovação completo. Aí, na medicina tradicional chinesa, né, assim, aí normalmente a gente pega algumas informações para ver, porque eles têm uma sabedoria que vale a pena a gente, né, assim, né, ficar atentos. O intestino, ele é chamado de segundo cérebro, por ter uma grande coleção de neurônios e por funcionar de forma autônoma. Aí eu falei, epa, já falou em livre-arbítrio aí. O intestino, ele funciona como ele quer, do jeito que ele quer, mas ele depende do que você come, né? De como você tem comido, do que você está se alimentando, né? Então, eu sei que o que vocês estão ouvindo agora vai mudar a visão de vocês. Então, vocês estão se alimentando do que eu estou falando. Pode ser que vai fazer bem para algum, pode ver que vai fazer mal, vai dar um desarranjo, ou vai ser um nutriente para mudar a visão de vocês, né? Então, é muito assim, o que nós comemos, e é muito rápido isso. Aí, né, até aqui em João 6 fala, para vocês verem que é o que nós somos, o que nós comemos. Nós somos cheios do que nos alimentamos, do que nós temos alimentado. Em João 6,57, Jesus disse, o Pai que tem a vida, foi quem me enviou. E por causa dele, eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Nós temos que nos alimentar de Jesus, ok? Aí você fala, o que tem a ver com o tratamento com o tempo? Mas foram separadas comidas especiais para ela comer. Então, já estava aí sendo tratado, realmente. Depois que eu fiz esse estudo, que o senhor me levou, né, nessa frase, eu falei, olha, então estava no caminho certo desse estudo. Na medicina chinesa ainda, né, assim, né, tradicional chinesa, o fígado,
Ele é um órgão vital que regula a energia, o sangue, o metabolismo, as emoções e a reprodução. Ele está relacionado com o equilíbrio emocional. Raiva é a emoção que mais afeta o fígado. Raiva, frustração, mágoa podem sugerir problemas no fígado. Como as células do fígado levam um tempo maior para estarem todas renovadas, não é à toa que somos não é à toa que somos fisgados por Satanás através da ofensa. Quem leu esse livro aí, a gente pode ver o processo difícil que é ser curado. Quando a gente fala, está tudo ok, Senhor, me perdoe, eu perdoo todos que me feriram. Não, quando você menos espera, vem alguém na sua cabeça e fala, olha, tem que ser tratado ali, precisa ser tratado, né? Então é muito interessante. Por ele ser um órgão vital, onde a remoção das substâncias tóxicas no sangue são feitas por ele, a digestão, o armazenamento das vitaminas, a produção de proteínas, a filtragem do sangue e muito mais. Então, nós vemos o que? É um órgão vital, onde corre o sangue, é onde o sangue é filtrado, é onde as vitaminas são absorvidas, aonde a proteína é tirada para fortalecer nossos músculos da fé. Eu, assim, né, e eu vou lendo aqui, eu já vou levando tudo para o lado espiritual, né? Mas isso é muito tremendo, quando nós nos alimentamos da palavra, o sangue de Jesus, ele vem sobre a nossa vida e vai fazendo todo o conserto das coisas, das células, né, do que está errado, do que está inflamado, né, do que está infeccionado, só mesmo, sabe, nesse órgão. Só que é interessante, né, que as pessoas falam do coração, a Bíblia, né, cita muito como coração, mas aí eles dizem que nós, na verdade, as emoções estão no fígado e não na nossa mente. Mas depois a gente vai ver mais sobre isso aí um pouquinho mais para frente. Aí, lá em Marcos 7, de 15 a 23, é meio longo aqui, mas aí vem o porquê que separaram comidas para que, assim, Esther comesse, né? Então Jesus outra vez chamou a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é o que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Olha lá, intestino, estômago, digerindo, né? Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos. Como? O coração não pensa, né? Quem pensa é o cérebro. Então a gente, né, começa a ver aí que é algo muito doido, mas você precisa se alimentar, porque é o cérebro que vai estar ali pensando e, né, se comandando para que vá, né, para que funcione o intestino, mas você precisa se alimentar bem. É uma doideira que deixa o Espírito Santo trazer para cada um de vocês, porque se eu entrar nesse processo aqui, eu vou me perder. Porque os maus pensamentos vêm a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, eu tinha que, né, que falar isso aqui, porque eu falo, a palavra do Senhor é uma semente, ela não volta vazia. Então, até incumpridou aqui um pouco, mas é maravilhoso nesse texto aqui. Aí, eu vou lá novamente. 6 meses, o tratamento com mirra.
O que é a mirra? A mirra é uma planta usada para tratamento para diversas condições, como feridas, infecções, dores de garganta, problemas digestivos e mais. A gente começa a ver aqui, né, feridas, pele, por fora, beleza, ou por dentro, infecções, né, dores de garganta, muitas vezes a gente não consegue falar, e está aqui curando a nossa garganta para que a nossa voz solte o que é que tem que ser falado, mas com sabedoria, pela palavra de Deus, né? Assim, problemas digestivos, para que a gente saiba digerir, né? Então, a mirra, ela serve como anti-inflamatório, antimicrobiana, cicatrizante, expectorante para respirar, olha, faz bem até para o pulmão, para tudo. Adstringente, antisséptico. A mirra, no hebraico, ela quer dizer, que eu não marquei aqui, porque eu não vou saber pronunciar, amargo. E vocês já ouviram falar que, né, que coisas amargas são boas para o fígado? Olha aí a cura, né? As ervas amargas, lá, quando o povo saiu do Egito, na Páscoa, qual o significado da mirra na Bíblia? A mirra faz referência ao sacrifício e à ressurreição de Cristo. A mirra cura tanto as feridas do corpo quanto as feridas da alma. Todo esse tratamento é feito em cada um de nós, que um dia fomos chamados e nos sujeitamos, como Esther, que foi seguindo as orientações dadas a ela. Cada um no seu tempo, né? Eu vou só falar aqui da experiência, que depois um dia no transbordo eu vou contar. Mas para quem já me conhece, sabe dessa história, né? Mas há 6 anos atrás nós compramos uns pontos de um resort para poder usufruir lá. Em comecinho de 2020, eu e meu marido fomos, mas nós estávamos numa crise, né? Assim, ponto de divorciar, né? De divorciar, e foi quando começou todo aquele processo do boom, que eu conto lá no Gente que Transborda. E aí nós fomos nesse lugar onde nós tivemos experiências ali, sonhamos em estar lá com os netos, né, estar lá num lugar lindo, que a minha filha pudesse casar lá, mas a gente não fazia ideia, estávamos todos ali cheios de feridas, estávamos todos cheios de infecções, né, cheio de mágoa, cheio de raiva, de rancor, mas entramos num processo, e esse processo veio aí muito estudo da palavra, né, conhecer aí a pastora Rosi, terapia, né, estudo na sala do transbordo, estudo nas 6, busca no Senhor, cura, tratamento de beleza. Aí o Senhor nos leva lá novamente, né, porque depois que passou, teve o tempo certo, todo o tempo certo, 5 anos depois. Quanto tempo, Amair? Será? Mas o tratamento do fígado, 1 ano. Mas às vezes leva mais tempo, né? Ou o tempo necessário, né? Como diz aqui, quem é o dono do tempo? É Deus, porque foi ele que criou. Lá em Gênesis 1, ele fala, Deus criou tudo. O tempo é uma coisa, portanto, foi Deus que criou o tempo. Ele é o dono do tempo. A Bíblia diz também, aqui em Gálatas 4:4, que o tempo de Deus é perfeito e não há atrasos. E diz também que tudo tem o seu tempo determinado, lá em Eclesiastes 3:1. E há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E aí nós voltamos lá e nós podemos ver o que o Senhor tinha colocado. Mas devido a esse tratamento, ele nos permitiu viver. Esther também se submeteu ao tratamento. Nós também estamos nos submetendo ao tratamento. Isso foi só algo assim que o Senhor nos mostrou, porque nesse meio do caminho, muitas coisas nós colhemos, que foram a mudança, até mesmo vim para a chácara, vocês acompanharam. Foi a mão de Deus aí nos abençoando, né? E nós estávamos precisando desse tratamento, e o Senhor nos abençoou com isso. Então, eu vejo que todo esse tratamento é necessário em cada um de nós.
Nós precisamos nos submeter. Porque quando nós nos submetemos, por mais que leve um tempo esse tratamento de beleza, que, né, bom, na verdade eu até encurtei a minha história aqui, porque eu vou deixar para o transbordo. Mas eu vejo que quando nós submetemos ao tratamento do Senhor, Ele faz com tanta perfeição, Ele vem com a mirra dele ali, Ele vem cuidando, Ele vem curando espaços que a gente não sabe, né? Vemos aí que Esther vai ter um final com um propósito muito maior do que aquele sonho que o Senhor nos deu. Eu creio que o Senhor tem um propósito muito maior para a nossa vida, não só o que nós vivemos, porque quando eu fui lá, né, nós fomos lá, nós tínhamos 2 netos, Deus nos permitiu ir com 4. Então, as coisas que Ele tem para nós é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Então, nós também, né, vimos em detalhes que um lugar que a gente achou bonito foi justamente lá. O meu genro queria fazer a surpresa do pedido de casamento para minha filha, e ele queria num lugar que era um castelinho. Mas aí falaram, não, ali não pode, não tem como interditar, porque o horário que você quer está cheio de criança lá com os monitores. Então foi levado para um outro lugar, que era justamente aquele lugar. E aí depois eu entro em mais detalhes. Quando nós vivemos isso, nessa visão, como ontem eu estava vendo o devocional que a Lila colocou, que a gente consiga discernir as coisas do Senhor. Porque assim, poderia só falar, minha filha foi pedir em casamento, o lugar foi lindo. Não, em todo o tempo eu vi ali o cumprimento do processo, da promessa de Deus, como é importante você estar em obediência, você estar ali posicionada, se rendendo aos pés do Senhor, né, sendo tratado né, pela mirra, que é Jesus, né, no tempo dele, para que ele possa fazer tudo isso se concluir na sua vida, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos mais chegados, porque é assim que Deus funciona, é assim que ele trabalha, né? Nós somos assim privilegiados quando somos abençoados, mas ele não trabalhou só em mim, ele trabalhou em outras pessoas também. E isso está sendo visto, né? E é tremendo isso. Eu estou muito grata a Deus por esse tratamento. Eu sei que eu corri aqui com medo que não desse tempo, mas eu acho que foi bem rápido. Deu para vocês entenderem bem o que o Senhor passou para mim. Na segunda-feira, o Senhor batia na tecla: o tempo, o tempo, o tempo. Tudo tem o seu tempo certo. Uns demoram mais, outros menos, mas ele nunca chega atrasado. Como fala aqui, achei bem interessante isso, em Gálatas 4:4. O tempo de Deus é perfeito e não há atrasos. Né? Foi uma versão que eu peguei aqui e eu achei bem interessante. Então é isso, gente. Eu sei que eu corri, mas eu acho que eu trouxe para vocês aqui o que Deus queria. Eu creio que o Espírito Santo ele vai ministrar no coração de vocês, depois vocês assistam mais, e que a mirra do Senhor faça a cura necessária em cada um de nós no tempo certo, no seu tempo. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Meu Deus! Bate palma aí, gente, da onde você estiver. Glória a Deus! Aleluia pela vida da Maí. Meu Deus, você tem se alimentado do quê, hein? Você tem se alimentado do quê? Existe um tempo certo, hein, Amaí? Esther levou 1 ano. Amaí, 5. Você tem levado quanto tempo? Mas para esse tratamento surgir efeito, tem uma receita maravilhosa, né, Amaí? É a obediência. A obediência nos leva a um tempo certo de cura. Que o Senhor nos conceda ter esse tempo com Ele de obedecer, se posicionar, como esse livro tem nos ensinado dia após dia. E que venha a cura no tempo certo, e quando essa cura brotar, que você possa transbordar. O processo não é fácil, né? A gente tem visto aí, tem acompanhado a Maí bem de perto.
mas vale muito a pena. Hoje, ver essa mulher fluindo no Espírito Santo do Senhor, quem conheceu a Maís sabe o treinamento profundo que o Pai tem concedido a ela, e eu fico assim com o coração tão grato, porque o Senhor viu graça em mim de estar nessa sala acompanhando tudo isso. Isso é presente do Pai, porque eu poderia estar em outro lugar, mas eu estou aqui aprendendo e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Como eu amo você, Amaí. Como a sua vida traz resultado na minha. Talvez você não tenha nem noção disso. Mas Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus por isso. Está sendo gravado, hein? Bora botar a Amaí para a próxima terça, furar uma fila da terça do transbordo, que a gente quer ver isso se completando no transbordo e fazer a roda girar. Deus é bom o tempo todo. Como o Senhor é maravilhoso. Olha, gente, não sei se você está vendo aí na câmera de Tanuri. Ó, não tá Tanuri. Tá Tanuri? Não tá, né? Ó, observa aí, vê se tá Cintia Tanuri ali. Tá não, é parecida, mas não tá não. Glória a Deus por isso. Como diz Ana Maria, alcança a casa inteira, alcança o mato inteiro, alcança tudo e nós amamos você, viu? Beijo no seu coração, é como é bom ter vocês conosco. Amanhã nós temos quinta de oração e eu quero estar aqui chamando Ana Maria para estar orando pela vida de Amaí, para que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sem medida e que você possa ser única, Maí, única como você é, como você já descobriu isso, que traz de uma forma tão simples, tão suave, essa vivência do Pai. É lindo quando a gente se encontra em Jesus, hein? É lindo ver tudo isso. Deus é bom o tempo todo. Vem para cá, Ana, ora conosco. Amém. Deus, muito obrigada por essa mulher de excelência, essa pastora, essa rainha Maír, que sabe escavar, que sabe tirar a mirra, que sabe descer, Deus, com tanta clareza, o teu bom perfume extraído da mirra sobre as nossas vidas, sobre as vidas que estão ouvindo, sobre as vidas que vão ouvir. Senhor, como o Senhor tem caminhado, abençoado a pastora Maír, que o Senhor faça isso, Senhor, sobre cada família que ouvir as palavras dela. Senhor, é o teu Espírito, Senhor, que nos une, que nos dá clareza. Senhor, dá discernimento, circuncida os ouvidos de quem vai ouvir, para que eles prestem atenção, para que eles escrevam no coração e que eles aprendam que é no tempo do Senhor, que é um processo, mas que vale a pena. Que quanto mais tempo, mais o Senhor trabalha, e o Senhor trabalha em silêncio. Deus, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor já havia feito com a Maír, para ela poder transbordar sobre as nossas vidas no dia de hoje. Foi quarta estratégia, vem transbordo e ela vai transbordar todos os dias. Continua ministrando sobre a vida dela e que esse óleo, Deus, venha a cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo de Deus. Move de maneira clara para que cada um que esteja ouvindo, Senhor, aquilo, os milagres, aquilo que o Senhor está fazendo, por menor que seja, Deus, que conte, que tenha prazer. O Senhor nos deu o poder da fala, e quem não fala, hoje tem libras, mas o Senhor fala de coração para coração, Deus. Ô Espírito Santo, ministra sobre as nossas vidas, permanece conosco no decorrer de hoje e cumpra hoje o teu querer sobre a nossa vida, sobre cada família, Deus, que aqui está no decorrer do dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Há um tempo, hein, gente? Obrigada, Maí. Há um tempo se cumprindo em Montes Claros também. Vem casamento de Mateus aí, Montes Claros está em festa. Deus é bom, continue orando e abençoando. Manhã, um beijo no seu coração. Amei te ver nessa telinha. Que Papai do Céu te dê um dia cheio da presença dele e que você continue sendo essa mulher positiva que nos incentiva dia após dia. Beijo no coração de vocês, família. A gente se vê amanhã na quinta de oração. E transmita, hein? Compartilhe a quarta de hoje, que vale muito a pena. Beijo, obrigada, Lila.